Uma banda que você não tocaria. Que ridículo isso. Denis, seja muito bem-vindo. Prepara o coração, porque tem lacre vindo. Queria saber um pouco de você, como você conheceu esse mundo de bandas e fanfarras. Antes de ser baliza, você já participou de algum outro setor que faz parte de corporação de fanfarra? Eu comecei em banda, não me recordo, acho que foi no final de 2016. Sim. No final de fevereiro, por aí. Uma banda aqui do bairro mesmo, uma banda escolar. Comecei tocando corneta. Eu não ouvi o que eu ouvi? Depois da corneta eu passei pra percussão. Toquei prato, toquei surdo, toquei timbal. Depois que eu saí da banda daqui, eu fui pra uma banda lá no subúrbio. Sim. Participei do pelotão coreográfico Cartel. Depois eu passei pra Fancom. Aí na Fancom eu vim ser coreográfico também e cívico. Entrei como cívico na verdade e depois fui coreográfico. Sim. E depois do coreográfico, passei pra baliza. E aí foi meu primeiro ano de 2022. E foi em qual banda? Iniciei na Fancom mesmo. 2022 foi o festival de Gandu. Sim, eu lembro. E 2023 eu já passei pra campeonato em outras corporações. Perfeito. E você balizando tem quanto tempo, assim? Eu comecei a ensaiar na pandemia. Sim. Na pandemia que me veio essa loucura de querer balizar. Eu queria porque queria. Comecei a escalar em casa, fazer arte, quebrar com tudo. E aí foi 2020 pra cá, mas o primeiro ano mesmo balizando de verdade com o campeonato foi 2022. Então é bem recente. Perfeito. Eu acho que esse é recente seu. Acho que você já teve boa desenvoltura. Talvez as pessoas também já observou muito isso. Eu lembro você em Gandu. Acho que pra mim foi... Quando eu te vi, pra mim eu falei assim, eu vou desistir de ser balizar, porque hoje em dia tá evoluindo. E aquela praça foi uma loucura, viu? Porque eu não ensaiei. Foi uma loucura. Tanto que dessa praça foi que já surgiu também essa questão do meu ateliê. Sim, falando assim do ateliê, eu gostaria também de falar dessa pauta, né? Qual foi esse privilégio assim que a baliza trouxe pra você, além de você dançar e saber dançar, assim? Eu já tinha muita criatividade com tudo que eu fazia. Sim. Né? E essa necessidade de um figurino foi que surgiu do nada, né? Sim. Eu precisava de um figurino, vi com a costureira para fazer só a costura e a costureira me enrolou. Aí minha mãe já tinha uma máquina em casa, ela falou assim, bora comprar tecido, a gente faz. Aí foi que eu fui na rua, a gente comprou o tecido, aí saiu com o primeiro figurino, aquele branco que eu usei em Gandu, o branco e o laranja. Perfeito. E aí foi de um atrás do outro, eu fiz outros para outras pessoas e é tanto que todos os figurinos que eu uso atualmente são meus. Eu quero aplausos. Qual é o nome do seu ateliê? Ateliê Denis Salles. Gente, vai estar aqui, tá? O @, do ateliê Denis Salles, pra quem quiser Venho fazer figurinos, tá? Parcelo, à vista, débito, crédito, Aceita Pix. cartão do SUS? Também, e um parcelamento assim, sabe, na amizade, 50% na entrada, entendeu? Aquela coisa. Só venham fazer figurinos comigo. Teve algum concurso que pra você foi muito bem, mas você viu que o jurado não viu aquilo que você apresentou, assim? Você acha que você saiu de um concurso e para você e pro jurado, né, não foi tão bom? Já teve? Bom, eu já tive várias praças assim, alguns Cities. que eu não concordei com o resultado, mas aceitei. Concordar, a gente nunca Sentiu, sempre né? vai concordar. Olha, é bem recente, foi a final do campeonato baiano. Não que... Foi uma praça que eu não tive erros. Sim. De queda de aparelho e tal, tudo mais. Mas o jurado ele sinalizou na planilha a não finalização de alguns movimentos. Que depois de um tempo, eu olhando alguns vídeos, eu falei, realmente alguma finalização de alguns movimentos eu não completei. E também fui despontuado por questão de aparelhos, eu acho que eu não usei o tempo mínimo. Sim. Mas assim, de antemão foi uma praça maravilhosa, um tema que eu levei muito emocionante, a homenagem à minha avó e uma tia minha. E que eu saí da praça, essa praça é minha, só que quando chegou no final,
Falei, meu Deus, por que eu não ganhei? Mas, tipo, é questão, né? Campeonato, é isso. Aquela Nos final. detalhes, meu irmão. O detalhe final é barril. Você pratica algum tipo de esporte, faz balé, faz alguma ajuda que faz hoje como baliza? Nada, absolutamente nada. Eu comecei Nada. assim, ao Léo em casa, só vendo vídeo no YouTube e reproduzindo. Sim, perfeito. Você acredita que os balizas têm mais esse privilégio de ter chance de ser um bom concorrente porque faz esse tipo de condução, né? Em fazer esse trabalho, além de ser baliza, ele tem esse suporte todo que praticou uma GR, uma dança, algo assim do tipo? Assim, tendo força de vontade, você querendo aquilo, você vai longe. Eu tiro isso por mim, porque eu nunca fiz aula de dança. Não sou formado em nada relacionado à dança. Foi tudo... Falei, pô, eu quero fazer isso, eu quero isso aqui. Quando eu vi, foi quando, meu Deus, no campeonato de 2019, a gente tava bem na parte das balizas, aquela churria, tava eu, as bichas tudo com leque. Eu falei, meu Deus, quero fazer isso aqui. E foi decorrente, eu comecei a ensaiar em casa, ver vídeos, reproduzir. E do nada saiu, né? Aquele Gandô ali foi espetacular. Foi assim, um tapa na minha cara. Eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir. Sim. Mas na hora que a banda entrou, já era. A banda sem coreográfico, sem baliza, eu sozinho, pro público inteiro. Eu falei, meu Deus, é hoje. Sim. Mas é isso, a gente vai aprendendo cada ano. Mas assim, eu entendo que você, como baliza, não praticou algum tipo de esporte, nada assim. Mas você acredita que balizas que têm esse privilégio têm chance de ser um bom concorrente? Ah, sim, não respondi essa parte. Sim, tem uma grande chance, porque é mais preparado tanto fisicamente, psicologicamente, tecnicamente também. Pra gente que começa do nada sem ter nenhum tipo de apoio. Mas acredito que isso não vai interferir em nada, né? Até porque no campeonato mesmo, na apresentação que vai resumir tudo. Não adianta eu fazer uma técnica de GR russa e o outra pessoa apresentar algo baliza, eu ter falhas, a pessoa não ter e a pessoa levou. Sim, sim. Tipo assim, qual o conselho que você daria assim, para as balizas que tipo, também não tem né, esse tipo de apoio? E também financeiramente, né? Porque você sabe que hoje em dia, para baliza achar alguma coisa de um dirigente está muito complicado. Essa valorização entre os periféricos tá horrível. E depende muito de banda. Hoje em dia tá muito precário. Pra baliza que tá começando agora, principalmente criança ou jovem que não tem condições, principalmente financeiras, de arcar com tudo, é bastante complicado. Porque não é algo barato, né? Um fardamento da gente, a gente sabe que menos de 400 reais a gente consegue fazer. Aparelhos, Sim. calçados, então é algo bem difícil. Mas a pessoa tendo um sonho de balizar, a pessoa querendo balizar, a gente consegue. Passa uma rifa, vende alguma coisa, um lanche no ensaio da banda. Principalmente porque as bandas, infelizmente, é algo que não é de agora. As bandas não valorizam as balizas. Não estou dizendo no geral, mas a grande maioria. Então, tudo tem que ser do nosso bolso. Se a gente não correr atrás, a gente não tem. E por aí vai. Você não poderia esquecer de uma mala de viagem. Você saiu de casa, arrumou tudo, jogou bola, enfim. E aí você chegou na hora do concurso, você tem algo que você esqueceu, que você não poderia esquecer esse algo. O figurino. O fardamento? O fardamento. Porque o calçado a gente consegue emprestado. O aparelho a gente consegue emprestado. E o figurino? Como é que vai ser? E você teria coragem de pedir emprestado a um concorrente? Olha, eu não tenho problema algum com isso. Sim. Alguns concorrentes, inclusive, já pediram aparelhos emprestados. Tipo, é aquela questão, concorrente dentro da pista, mas fora todo mundo se fala. Sim. Vamos agora participar da brincadeira do Eu Nunca. A gente faz uma pergunta. Eu faço pergunta. Eu nunca esperei o jurado me olhar para dar continuidade à minha série. É ridículo isso, gente. Assim, em uma associação específica, a sopa de letras. Sempre assim, os jurados. Não generalizando, tá? Eu nunca desmaiei. Graças a Deus, não. Eu nunca deixei meu bastão cair. Inclusive, eu derrubei nos outros já, meu amor. Fiz o lançamento, pá, na cabeça do meu, desculpa. Eu nunca corri atrás de um aparelho. Eu já. Né? Uhum. E fiz o risco de novo, ainda perdi de novo. Ainda fui recuperar de novo. Faz parte. Uma vez o meu arco caiu dentro da... Assim, ó. Da banda? Né?
O tubo lá com cruz entrou assim dentro. Oxi! Meu Deus. Eu nunca fiquei encarando um jurado. Eu nunca dei um improviso. Não. Vou beber o copo todo. E eu nunca apresentei na chuva. Diversas vezes, meu irmão. Que praça. Não foi praça, foi desfile. Gostaria de saber um pouco quem é o Denis Baliza dentro do campeonato e Denis fora, assistindo ali. Ou fora mesmo de banda. Você acha que é o mesmo Denis, tem a mesma sintonia, um Denis diferente? Dentro do campeonato é aquela questão, aquele foco no objetivo, aquela concentração toda, mas fora a gente fala com todo mundo, com concorrente, com quem não seja concorrente. Um amigo às vezes pede aparelho emprestado, empresto, calçado, eu não tenho problema nenhum com isso, sabe? Então é aquela questão, dentro da pista é uma coisa, aquela rivalidade, mas fora pessoas comuns. Sim, sim. Quando há uma perda do aparelho durante o lançamento, você larga o aparelho e faz o improviso, sai em direção do aparelho e continua com a série, recupera o aparelho e tenta fazer outro lançamento. Eu já fui bastante na minha planilha, na praça de Candeias, o jurado ele botou essas observações, porque fazer o lançamento com a bola caiu. Fazer de novo umas 4 vezes eu errei. Então, é aquela questão, errou, continua a série. E também não vai largar o aparelho abandonado lá, né? Sim, mas aí você então do 2, você sai em direção do aparelho para continuar com a série. Recupero e continua a série. Perfeito. O regulamento pede no mínimo 3 aparelhos. Você usa os 5 porque gosta muito. Se pudesse, não utilizava nenhum. Ou usa os 3 já que é suficiente seguindo o regulamento. Eu uso todos com exceção da corda. Porque eu não sei utilizar a corda e também não gosto muito. Então os aparelhos que eu gosto muito de trabalhar, mas é o arco e a fita. A massa eu gosto também. A bola eu gosto, aquela coisa amor e ódio, né? Bola é muito mais difícil do que os outros. Perfeito. Você tem algum objeto ou uma foto que te represente hoje como baliza? Algum objeto? Tem. Qual seria? Aqui foi o meu primeiro campeonato baiano. Sim. Em 2022, com a Lick Bamba. Posso pegar? Então, essa praça aí foi uma grande superação, porque aconteceram vários fatores antes da gente ir pra praça. Então, essa aqui foi a final de Maracás, não é isso? Isso. Sim. No dia da apresentação, o material para o meu figurino não tinha chegado ainda. Quer dizer, chegou e o correio só informou que você ia entregar na segunda. A viagem era na sexta, à noite, e isso era sexta, 2 horas da tarde. Meu Deus. E aí eu corri pro correio, fui correndo lá pro Correios, peguei uma moto, desci, fui pegar o material, consegui, me humilhei na porta, meu amor, parecia na porta do Enem. Eu lá querendo chorar pro moço pegar minhas encomendas, ele foi, pegou. Graças a Deus. A primeira impossibilidade eu já fui. Voltando pra casa de moto, eu quase sofri um acidente. Sim. A moto virou com um amigo, eu e um amigo meu, só acho que eu pulei, ele que se acidentou, coitado. Meu Deus. E foram vários fatores. Um outro figurino da entrada não ficou pronto, porque não deu tempo. Então eu desci com o figurino antigo, que eu já tinha, e com esse figurino novo inacabado, que o figurino não era pra ser assim. O figurino não era pra ser... Peraí que eu vou mostrar a vocês. Inicialmente ele seria assim. Foi o que eu desenhei no croquis, só que o que acabou, não tinha pedra nenhuma aqui, não tinha o desenho do tema que eu trabalhei, e foi um fardamento cru. Sim. Mas é aquela questão, a gente foi na cara e na coragem, ainda aconteceu outra coisa, cair na entrada com a minha parceira, Elisa, culpa sua, que você não quis ensaiar. Tá vendo, Elisa? Mas Elisa ensaia, né? Ensaia, mas a gente não ensaiou junto, a gente inventou na hora, bora fazer não sei o que, então, vamos. Foi um improviso. O improviso. Aí Mas é bom, né? O improviso. dá certo e não dá. Exato. Beleza. E aí essa final foi uma final muito séria, eu tava com muito medo. Sim. Porque foi um grupo forte, só tinham 3 balizas, mas foi um grupo bem forte. Era um grupo que tinha o Daniel, o Ravilha, tinha o Thiago. Então era um grupo forte que eu falei, meu Deus,
todos eles são preparados. Porque eu não sei se o Thiago faz alguma outra atividade, mas ele salto mortal, essas coisas. Eu falei, meu Deus, tô com medo agora, e agora? E Ravira, né, todo mundo já conhece. Então eu falei, pronto, essa final vai ser aquela coisa de eu ficar em terceiro lugar. E aí no resultado final, a gente ficou com um décimo de diferença do primeiro para o segundo. E isso se repetiu o quê? Em 2024. Não, essa final foi 2023 de Maracás, meu Deus, 2023. Ah, agora eu entendi! Isso. E aí um décimo, se eu não me engano, eu fiquei com 58,8, ou foi 58,9, algo assim. Acho que foram 2 décimos para fechar a planilha, 58,8, e ele com 58,7. E na final, no passado, né, aconteceu a mesma coisa. Ele com 49,8 e eu com 48,7. Então é isso, no final, né, veio o resultado. Então, esse troféu te representa muito além do que você conseguiu, passou por várias coisas para estar em Maracás, né? Isso, porque também eu não estava acreditando em mim. Eu estava muito seguro, eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir. Falei, seja o que Deus quiser. E aí não foi uma apresentação perfeita, tive algumas falhas, inclusive quase quebrava meu braço também, bem lembrado dessa praça. Isso vale muito também pelos locais que fazem as praças, viu? Pra parte de baliza é péssimo, um lugar cheio de buracos. Então, foi uma superação, assim, de várias coisas que aconteceram durante esse processo da viagem e que hoje eu consegui por conta disso aqui. É um MDF, gente, é um MDF, mas todo mundo quer ganhar. Independente se você tem experiência, se você não tem experiência, o objetivo de todos é o primeiro lugar. Se não vier o primeiro lugar, vem o segundo, tá satisfeito também. Mas eu tava prestes a desistir e com essa final eu dei continuidade ao meu trabalho. Vamos de bate-bola. Eu amo bate-bola. Vamos lá. Uma banda. Canção. Uma banda que você não voltaria. Não pela banda, mas... Uma banda que você não voltaria. Meu Deus, tem 2. Ixi. 2 bandas que eu não voltaria. Me fale uma. Fã DJ. Fã DJ. Não é nada pessoal com os dirigentes, tá? Mas é uma banda que eu não votaria por outros fatores. Sim. Gramado ou Paralelepípedo? Não, Gramado. Gramado. Por que Gramado? Porque Paralelepípedo é muito horrível. Esburacado, escorrega demais. Se bem que Grama também escorrega, mas Paralelepípedo é pior. Sim. Um concurso bom? Assim, de experiência na praça ou que todo mundo sempre gosta? Que você gosta desse concurso? Mata de São João. Mata de São João. 2 de julho ou 7 de setembro? 2 de julho, com certeza. Uma baliza? Precisa ser daqui ou de fora? Qualquer uma. Ai, meu Deus do céu. Elisa. Uma inspiração? Meu Deus. Pra que não inspirei ninguém aqui. Nem de fora, amigo. Deixa eu ver aqui. Nem ginasta, não sei. Assim, inspiração é vazio, gente. Eu fui pegando uma coisa aqui, uma coisa ali e montei meu trabalho. Baliza sem bastão. Baliza sem bastão. O que você acha? O que eu acho? Sim. Eu acho perfeito, assim, pra a figura feminina. Para o masculino, eu acho essencial o uso do bastão. Sim. Um casal de balizas. Não estou mais atuando hoje em dia, Neto e Giovana. Um aparelho. Fita. Um concorrente. Atualmente só tem... Um concorrente. Não importa quem seja. Você quer levar mais sobre... Não, um concorrente que... Pronto, um concorrente Everton. Everton, um concorrente bom. Everton, porque ela é muito ousada. Perfeito. E para encerrar, Denis por Denis.
Assim, tô construindo meu império aos poucos. Tô chegando aí, ocupando meus espaços aos pouquinhos. Espero esse ano ser um ano de superação também, corrigindo os erros do ano passado, para que não se repitam esse ano. E é isso. Quem sabe aí venha mais um campeonato esse ano, mais 2, eu não sei, né? Algumas surpresas estão por vir por aí. Brincadeirazinha básica. Vamos fazer agora pra gente finalizar e vamos lá. Dentro do avião tem 500 blocos, caíram 1. Quantos ficaram? Pela lógica, 499, né? Sim. Como é que eu faço pra poder colocar o elefante dentro da geladeira? Um elefante filhote, Como é que eu faço? abrindo a porta e colocando ele na geladeira. Como é que eu faço pra poder colocar a girafa dentro da geladeira? Vai ter que cortar a geladeira para poder passar o pescoço. Não, a gente vai tirar o elefante e colocar a girafa, né? Beleza. O leão reuniu todos os animais e o único animal que não foi, qual foi o animal? Ele convidou todos, somente um que não foi. Nenhum, ele comeu todos? Hã? Ele comeu todos? Não. Não entendi essa dessa. A girafa não foi porque estava dentro da Ah, geladeira. meu Deus. Agora, Só o elefante. agora o menino passou pelo lago e possivelmente poderia ter jacaré lá, ele poderia... Será que ele morreu ou não? Não, Por quê? porque não tinha jacaré. Morreu sim, porque o bloco que tava no avião caiu em cima na cabeça dele. Hoje o canal vai dar você esse brinde. Não é troféu da Fábio, tá? Mas é do Tá melhor, viu? Baliza. Tá, eu achei. Em nome de todos os balizas pela sua participação aqui no Fala Baliza, esse lindo quadro. E construindo esse canal pra gente estar administrando essas balizas hoje em dia. E o primeiro, né, meu amor? O canal também agradece pela sua participação. Hoje, Denis, você como baliza, um ótimo baliza, está deixando muita inspiração hoje em dia para as outras balizas, que você continue assim, tá? Conte aqui pra gente qual baliza que vocês querem ver aqui no nosso canal. Tchau, tchau. Tchau a todos.